lingual. E o grampo de retenção, ele é na vestibular? Ele é por lingual? Como que ele é? Todo ele é rígido? Todo ele é semi-rígido? Ou ele é todo flexível? Qual a função de cada parte? Então, tá, doutor, mas tem tanta garrinha, não pode tirar? Isso aqui incomoda. Não, se você souber a função de cada parte, tem um porquê, e o paciente entendendo o porquê, ele aceita, tá? Então, por que tem esse grampinho aqui na frente do meu dente? Não tem como tirar isso porque é feio. Não, não tem, ele é um grampo de retenção, tá? Ele que vai reter a sua prótese. E esse triângulozinho aqui em cima? Para que ele fica em cima do dente? É feio. Não, esse aqui é o apoio, ele tem a sua função, tá bom? E a gente precisa saber a função de cada uma dessas estruturas. Como desenhar uma estrutura metálica? Não adianta a gente saber só as características e como funciona cada uma se a gente não souber onde colocar, né? Como desenhar, até onde vai esse componente, até onde vai esse grampo de retenção, esse grampo de oposição, esse retentor indireto, esta cela, tá? Como confeccionar? Assim que a gente souber cada característica, como funciona, quais são os componentes, como desenha, logo em seguida a gente precisa entender qual é o processo de confecção dessa estrutura, né? E por fim, como ajustar, né? Todo o processo, toda a parte da reabilitação em odontologia, ela passa por etapas suscetíveis a falhas. Por quê? A gente molda e o material de moldagem ele distorce. Ele pode distorcer. A própria técnica de moldagem, se a gente fizer de forma errada, a gente faz a impressão de forma errada, pode gerar torção. O gesso expande. O revestimento onde vai ser injetado a liga metálica, ele também sofre distorção. A liga metálica sofre distorção. Então, assim, por mais que a gente faça da forma mais correta possível, é suscetível de falhas e por isso a gente precisa saber como ajustar isso, tá? Muito bem. Bom, mas só isso, né? Só esse pouquinho de coisa que a gente precisa saber? É pouquinho. Se for parar para pensar, é pouco, tá, gente? Porque se vocês dominarem isso aqui, praticamente vocês resolvem de 80% a 90% dos problemas que uma PPR pode ter, tá? A parte mais difícil de uma PPR é você acertar a estrutura. Mas fiquem tranquilos que é só isso, tá? Para a gente começar a falar um pouquinho sobre a parte de estrutura metálica, a gente precisa primeiro lembrar um pouco da classificação dos arcos, né? Isso vai ajudar a comunicação entre você e o protético ou entre colegas mesmo. Às vezes você está com um caso um pouco mais complexo, você quer conversar com algum colega, você precisa falar de forma que ele também vai entender, né? Então vamos lá. Quando a gente tem arcos parcialmente desdentados, existe a classificação de Kennedy, que ela se baseia, o ponto de referência dessa classificação é a região posterior. Guardem bem essa informação porque isso é importante, vocês já vão saber. Então, a classe 1 de Kennedy, ele classificou como sendo classe 1 todo o arco desdentado bilateral de extremo livre, tá? Assim como está aqui nessa figura à esquerda, né? Nós temos um arco que ele é desdentado bilateral de extremo livre, tá? Isso classifica um arco de classe 1 de Kennedy. Já o arco classe 2, ele é um arco desdentado posterior de extremo livre unilateral. O outro lado, como vocês podem ver aqui, ele tem os dentes. Então, isso faz com que esse arco seja um arco classe 2 de Kennedy. Já o arco classe 3, a classe 3 de Kennedy, ela é caracterizada por a presença de um espaço intercalado posterior, tá? Então, que nem aqui nessa figura à esquerda, nós temos um espaço desdentado, porém intercalado por dentes. Nós não temos um extremo livre aqui nessa região. Nós temos a falta aqui, por exemplo, dos
pré-molares, né? E, no entanto, nós temos os molares. Então, esse é um espaço intercalado. Ah, mas e se for um espaço intercalado bilateral? Como que fica essa classificação? A classificação ela vai ficar da seguinte maneira. Vai ser um arco de classe 3, porque ele tem um espaço intercalado posterior com uma modificação. Digamos que faltasse aqui também, nessa região, né, esses dois pré-molares aqui. Então, seria uma classe 3, tá? Por quê? É um espaço intercalado posterior, mas tem um outro espaço intercalado. Então, ele fica classe 3, modificação 1. Ou seja, ele é um classe 3 porque tem um espaço intercalado posterior. E modificação 1 é porque existe mais uma área intercalada, né? Mais um espaço desdentado intercalado presente nesse arco. Mas, e se fosse, então, aqui esse espaço intercalado, tá? E do outro lado fosse de extremo livre. Vai ser classe 3 modificação 1 também? Não, não vai. Por quê? A classificação de Kennedy, ela leva em conta, você tem que levar em conta o seguinte, ela leva em conta a menor classe. Então, vamos lá. O que seria isso? Uma vez que a gente tivesse aqui um espaço de extremo livre nesta região aqui, e esse espaço intercalado nessa região, se eu falasse que esse é uma classe 3, modificação 1, tá errado por quê? Porque eu poderia classificar esse arco como uma classe 2, porque ela é de extremo livre unilateral, com modificação 1. Entenderam? Então, assim, o que vale é a menor classe. Não sei se deu para entender. Qualquer coisa, vocês deixem no comentário aí. Mas, mais uma vez, sendo que esse arco ele poderia, faz de conta que aqui na esquerda a gente tem um espaço de extremo livre posterior. A gente não classifica como classe 3 modificação 1, sendo que tem um espaço intercalado aqui, porque vale a menor classificação possível. E para um arco desse tipo, a menor classificação seria classe 2, porque seria de extremo livre aqui na esquerda, né? Então, extremo livre unilateral é uma classe 2 e tem mais uma área desdentada. Então, modificação 1, tá? Deu para entender? Se não deu para entender, deixa no comentário aí que a gente tenta resolver depois, explicar melhor de uma forma que dê para entender. E a classe 4, ela é o quê? É o espaço intercalado que cruza a linha média, tá? Se fosse qualquer espaço intercalado que não cruzasse a linha média, seria uma classe 3, tá? Que nem aqui, ó, nós temos nessa classe 3 aqui na foto da esquerda, é uma classe 3 porque é um espaço intercalado, porém não cruzou a linha média. Já na classe 4, a gente tem um espaço intercalado que cruzou a linha média. Então, ele passa a ser classe 4. Uma característica interessante da classe 4 é que ela não tem modificação. Por que não tem modificação? Vamos lá. Aqui nós temos, então, uma classe 4, um espaço intercalado que cruzou a linha média. Mas e se faltasse aqui, ó, esses dois molares? Se faltasse esses dois molares, isso automaticamente vira uma classe 2, porque tem um extremo livre unilateral com uma modificação, né? Que é essa outra área edenta aqui. Então, qualquer coisa que começar a acontecer na região posterior já não vai ser classe 4, mesmo tendo um espaço intercalado cruzando a linha média. Porque na classificação de Kennedy, o ponto de partida, o ponto de referência é a região posterior. E também
deve valer a menor classe possível. Sendo, então, classe 4 tem que ter os dentes posteriores e um espaço intercalado cruzando a linha média. Se faltar qualquer coisa aqui, faz conta que faltou esse pré-molar aqui, ó, na direita. Faltou esse pré-molar. Essa classificação, esse arco passa a ser uma classe 3, independente do tamanho da área intercalada, né, do espaço edento aqui, que estiver cruzando a linha média. Por quê? A referência é a região posterior. Faltando um dente aqui na região posterior, por exemplo aqui, seria um espaço intercalado, certo? Posterior, com uma modificação, ou seja, mais uma área edenta. Deu para entender? Qualquer coisa, vocês mandam pergunta aí que a gente responde, tá bom? Muito bem, sabemos agora como classificar os arcos. Agora a gente precisa saber, como eu já havia dito, de que material é feita a estrutura metálica. Né? É níquel cromo, é cromo cobalto, é titânio, do que é? A estrutura metálica de PPR ela é feita com uma liga de cobalto cromo. Tá? Essa liga ela inicialmente foi utilizada na indústria de carro, né, automobilística, depois na parte da aeronáutica e também aeroespacial. Quais são as características dessa estrutura e por que, perdão, dessa estrutura não, dessa liga, e por que ela é interessante de se usar em boca? Ela apresenta uma alta resistência ao desgaste, tá? Então, o paciente pode comer tanto coisas duras quanto coisas moles, né? Que não, a resistência ao desgaste é grande dessa liga. Ela apresenta uma resistência à corrosão, o que é interessante, uma vez que a boca